nobre usada na fabricação de móveis. Um artista com 1001 talentos ajuda a preservar a cultura regional brasileira. Antônio Nóbrega percorre o país para divulgar o folclore do povo nordestino. E ainda as cores, formas e texturas do mundo encantador das sementes. Em homenagem aos embriões da vida vegetal, uma artista montou um painel com milhares de sementes no Instituto Florestal de São Paulo. Estes são os destaques do Repórter Eco de hoje. Um pequeno inseto atravessa os campos até chegar à cidade grande. Decide se instalar em São Paulo e vive em uma sociedade harmoniosa e organizada. Mas está deixando os moradores da metrópole muito preocupados. As formigas urbanas estão por toda a parte. Especialistas do Instituto Biológico de São Paulo estudam o comportamento do inseto para descobrir formas de controle que não contaminem o meio ambiente. A formiga trabalha enquanto a cigarra canta. A fábula que atravessou os tempos é baseada na realidade. Extremamente organizadas, as formigas são insetos sociais. Vivem em colônias ou ninhos, onde cada uma trabalha para os outros membros da comunidade. Segundo os biólogos, as formigas trazem mais benefícios do que problemas. Com suas trilhas pela terra, contribuem para oxigenar o solo. São fundamentais para a manutenção da cadeia ecológica, pois atuam como predadoras de outros tipos de insetos. Como alguns pássaros, fazem a dispersão de sementes. O que prejudica um pouco a reputação dessas pequenas trabalhadoras é que algumas espécies tornam-se pragas. Aí, um jardim cheio de árvores e das chamadas formigas cortadeiras pode ficar prejudicado. Nos últimos meses, a popularidade desses insetos aumentou, mas a fama das formigas não anda boa. Elas estão fazendo a festa dentro das casas de vários paulistanos. No Instituto Biológico de São Paulo, os estudiosos tentam explicar o aumento das formigas urbanas. As pessoas têm notado um aumento maior de formigas ultimamente, mas justamente por causa da época do ano que nós estamos, que é uma época mais quente, na qual a gente encontra mais insetos. E as pessoas têm bastante alimento, têm água e têm ambientes escuros que favorecem com que essas formigas entrem nas nossas casas e ali elas façam seus ninhos. Controlar o aparecimento desses minúsculos visitantes numa cozinha, por exemplo, não é nada fácil. Ainda não existe no Brasil uma forma eficaz de exterminar o problema. O reino dessas formigas caseiras tem várias rainhas, que põem milhares de ovos. Qualquer fresta, canto escuro ou buraquinho no azulejo é um bom lugar para o ninho. O uso de inseticidas pode ser perda de tempo. Os ninhos são escondidos em frestas, são debaixo da terra ou em castilhos de janelas. Então nem sempre o inseticida chega na rainha, que é aquela que vai promover o crescimento da colônia. Então o controle de formigas geralmente é um problema. Na ânsia de se acabar com esses hóspedes inconvenientes, o uso indiscriminado de produtos químicos pode ser um tiro que sai pela culatra. É bom pensar duas vezes antes de optar entre o inseto e o inseticida. Os inseticidas, assim como outros compostos contidos nos produtos de limpeza, criam uma certa quantidade de compostos voláteis dentro da residência da pessoa que acabam tornando o ar impuro. Isso, somado a poeira, ácaros e fungos devido às vezes à umidade, acaba tornando o ar dentro da residência ainda, em alguns casos, mais poluído que o ar fora das residências. Preocupada com a situação, a equipe do Instituto Biológico está desenvolvendo um trabalho de mapeamento das espécies urbanas para que os pesquisadores entendam melhor o comportamento das formigas. O estudo vai auxiliar os técnicos na obtenção de um remédio eficaz no controle desses insetos. A gente tem que pensar numa substância que elas levariam para dentro daquela colônia, ok? E uma isca atrativa que tenha, por exemplo, um doce, que elas gostam bastante, que teria um ingrediente ativo, um inseticida nisso daí,
elas coletariam, as formigas iriam nessa isca, coletariam e levariam essa isca com o ingrediente ativo para dentro da colônia. Consequentemente, a gente teria um controle mais efetivo. Enquanto não se consegue um combate efetivo, o jeito é dificultar a vida das pequenas invasoras. Manter uma manutenção de residência que evite que existam frestas, rachaduras, buracos, ou seja, locais onde a formiga pode instalar. Manter sempre limpo, bem limpo o local, livre de migalhas, crianças que comem em cima do sofá, procurar sempre varrer esse local e não deixar alimento disponível. É a questão da higiene doméstica com relação a deixar alimento, a forma como se deixa alimento, sujeira de criança, esse tipo de coisa diminui a quantidade de formigas. A madeira de reflorestamento ganha nova utilização. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, desenvolveu um método para a construção de móveis com pinos e eucalipto. A produção com a madeira alternativa diminui a pressão sobre as florestas nativas e reduz o custo dos móveis. Estimular o uso de madeira tirada de áreas de reflorestamento para poupar as árvores nativas. Um trabalho realizado há mais de 20 anos pelo IPT, Instituto de Pesquisas do Estado de São Paulo. A divisão de produtos florestais seleciona madeiras para diversas finalidades. Os últimos testes têm um único objetivo: dar um destino mais nobre ao eucalipto. São mais de 100 espécies no Brasil. A árvore de rápido crescimento tem sido utilizada apenas na fabricação de celulose como matéria-prima do papel. Hoje, um dos trabalhos do IPT é de tentar colocar o eucalipto numa utilização muito mais nobre, especialmente na construção civil e também na indústria moveleira. Existem espécies apropriadas para isso, basta que sejam selecionadas as características apropriadas para cada uso final. Com ensaios específicos, os técnicos escolhem funções apropriadas para cada espécie. O IPT pesquisa principalmente o eucaliptus grandes. Ele é leve, tem cor neutra, por isso perfeito para a indústria de móveis. Pela sua característica de média densidade e pouca resistência e facilidade de trabalho, essa madeira tem uma boa aceitação quanto à utilização como móveis. Evidentemente, poderá ser utilizado para outros fins também. Na marcenaria da divisão é comprovado na prática que a madeira de reflorestamento pode ser aproveitada para outros fins. Como a madeira não é muito larga, são produzidos painéis que ganham forma de mesas e cadeiras. Os móveis já estão sendo testados no escritório da marcenaria. A matéria-prima, que se mostrou resistente, é também mais barata. O acabamento pode ainda variar, como nestas amostras. Com o eucalipto pode-se construir móveis imitando qualquer tipo de madeira amazônica. E esse é o objetivo nosso, de evitar que a madeira amazônica seja empregada em móveis, em construção, e seja preservada. O aproveitamento do eucalipto na indústria de móveis começa a ser difundido. A Faculdade de Belas Artes, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, desenvolveu o primeiro projeto de design com a madeira de reflorestamento. Esta estante de um aluno do curso de desenho industrial vai servir de inspiração para outros estudantes e todo o mercado de móveis. O aluno tem que sair da escola com essa formação, uma vez que várias madeiras brasileiras,
estão em extinção, tipo jacarandá, pau-brasil. Então, a saída é o reflorestamento, só que o reflorestamento utilizado adequadamente dentro de uma política, né, e de uma seleção da madeira, de um tratamento da madeira adequado. Artista de múltiplos talentos, preserva as tradições da cultura regional brasileira. O trabalho do recifense Antônio Nóbrega apresenta ao país todas as cores, cantos e encantos do folclore nordestino. Com maestria, Antônio Nóbrega faz espetáculos que reverenciam a arte popular, uma forma de divulgar a essência cultural e a alegria do povo brasileiro. Pernambucano de nascimento, Antônio Nóbrega é brasileiro de coração. Com os artistas populares nas ruas, aprendeu muito do que sabe. Dos ritmos nacionais se alimenta sua inspiração, que ele traduz em sons e movimentos. Um multiartista que compõe, canta, toca, dança e interpreta. Criador que mostra a universalidade da cultura brasileira. Sucesso no país e no exterior, o chamado embaixador do Nordeste diz que está apenas procurando a melhor forma de fazer o que ama, a arte. E a melhor maneira possível que eu encontrei de fazê-la foi ouvindo, né, e tendo como ponto de partida os cantos, as danças, a maneira de representar o povo brasileiro. Porque essa é aquela que mais ressonou dentro de mim. É aquela com a qual o meu espírito, digamos assim, se regozija em reelaborar, em fortalecer, em ampliar, enfim, vários verbos que podem nomear essa sensação. Sou pataxó, sou chavante, cariri. Na homenagem aos nossos talentos, Antônio Nóbrega vai além. A música Chegança foi feita para lembrar os primeiros habitantes da terra Brasil. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, tocaepé, fumiô, tupinambá. Muito da música que nós escutamos, né, muitos dos nossos hábitos, devemos a essa impregnação da cultura indígena na nossa, principalmente no Nordeste, né, onde a presença, por exemplo, cariri é bastante forte. E para conhecer melhor a história, só que neste caso, a do próprio recifense Antônio Nóbrega, partimos para um passeio pelas ruas da Vila Madalena, bairro da Zona Oeste da capital paulista, onde ele mora. Há 15 anos na cidade, descobriu a 6 a vila, que lembra o bairro Casa Forte do Recife, onde morou. O mirante traz recordações mais marcantes de Olinda, ainda que o mar seja a ausência sentida. Eu me afeiçoei muito ao mar e sinto muita falta. Para mim, o mar sempre trouxe a infinitude, não é uma coisa que São Paulo não nos oferece. Quer dizer, é difícil, sempre nos barram a visão do infinito. Né? Parece que o mundo termina mais perto do que deveria. Nóbrega lamenta o crescimento veloz do bairro, que vai perdendo características residenciais para se tornar cada vez mais comercial. Mas comemora o fato de ser um dos espaços onde São Paulo ainda se faz um tanto verde. E é na Vila Madalena que fica também o Brincante, teatro-escola que ele fundou junto com a mulher. Voltamos para o palco, onde Nóbrega se sente em casa. Antônio Nóbrega não é um militante ecológico, mas se emociona com a paisagem. Tenho coisas muito bonitas, por exemplo, o mar às 6 horas da manhã, quer dizer, o sol descortinando a manhã numa praia como Tamandaré, por exemplo, que me é familiar, então é muito bonito, não é? Se preocupa com o destino do lixo. Para mim, uma coisa que me causa um espanto diário é a quantidade de lixo que sai numa casa de classe média como a minha, como a maioria de nós aqui,
Às vezes dá a impressão que o lixo é maior do que a quantidade que entra. O que sai depois de um supermercado, de um mês depois, é impressionante, né? Eu não sei que matemática é essa. E não poderia ser diferente. O defensor da alegria, que acredita que essa é a vocação do brasileiro, se mostra otimista quando o assunto é o futuro. Artista que eu sou, quer dizer, apaixonado pela beleza que nos circunda, então eu tendo a acreditar que tudo isso, que esse monumento que nos rodeia, né, seja da natureza, seja aquele monumento que nós criamos, por exemplo, a Rabeca é um desses monumentos, isso para mim me parece esquisito cair no finito. Eu acredito na eternidade das coisas, principalmente por não acreditar, por não torcer que o finito seja realizável. Na Indonésia, agricultores destroem grandes áreas de florestas para plantar mais árvores de canela. 60% do estoque mundial de canela vem do distrito de Kerinci, em Sumatra, uma das ilhas da Indonésia. A grande procura e os preços estáveis no mercado internacional incentivaram o aumento da produção da canela. Abrindo terras para o plantio, os agricultores invadem as florestas, onde vivem os animais silvestres e onde existem grandes reservatórios naturais de água. Algumas destas áreas ficam dentro de um parque nacional. Para impedir o avanço dos desmatamentos, os ambientalistas do WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, implantaram em Kerinci um projeto de manejo sustentável. O programa conta com o apoio de uma empresa que trabalha com temperos e óleos essenciais orgânicos ou cultivados sem o corte de árvores nativas. A empresa paga mais aos agricultores que plantam a canela sem agrotóxicos e que preservam as florestas ao redor das plantações. O incentivo financeiro levou metade dos agricultores a aderir ao manejo sustentável e aos produtos livres de pesticidas. O projeto comprova que o incentivo à proteção do meio ambiente depende de propostas que garantam a sobrevivência econômica das comunidades locais. As sementes que geram flores e frutos inspiram uma artista plástica a erguer um painel em homenagem à vida. A obra foi montada no Instituto Florestal de São Paulo, que coleta e distribui sementes para todo o Brasil. A diversidade de cores e formas das sementes é capaz de unir cientistas e artistas num mesmo objetivo, o de conhecer para divulgar os embriões do verde que cobre o planeta. Nas formas, cores e texturas, elas revelam um mundo tão rico quanto encantador. Capazes de extasiar o observador atento pelas características físicas, são muito importantes porque carregam parte da memória da natureza. As sementes são a garantia da continuidade da vida vegetal. A semente, ela é uma planta em potencial. E sem a planta nós não vivemos, né? E é a forma com que a planta se propaga. É a continuidade da planta através dos seus descendentes, que são as sementes. Setor de sementes do Instituto Florestal de São Paulo. Mais de 6 décadas de pesquisas. Cerca de 10 toneladas de sementes de mais de 200 espécies coletadas por ano para servir a projetos de recuperação de áreas degradadas no estado. Todas retiradas com autorização de áreas de proteção ambiental por especialistas que tomam uma série de cuidados para não comprometer a manutenção da vida. A nossa preocupação quando vai ser feita a colheita é que nunca se retire todas as sementes da árvore, nem todas as árvores daquela área. Por quê? Porque ela tem que ser fonte de alimento para os animais.
E se eles vêm e não acham a comida, eles ou morrem ou eles migram daquele local. E isso compromete a continuidade dessas espécies. O Laboratório de Sementes do Instituto Florestal é um prato cheio para aprender as estratégias da propagação. As sementes podem ter cores chamativas para atrair os pássaros. Estas, vermelhas, são de olho de pavão. Como não servem de alimento para as aves, o que normalmente é percebido depois da captura, durante o voo são dispensadas e caem no solo, onde germinarão. Outros animais, como os roedores, também agem como dispersores de sementes. Basta observar o que acontece com o fruto do cumbaru. Esse fruto, ele tem uma polpa que é muito apreciado por animais. Então, o animal, normalmente são os esquilos, né? Eles vêm, comem essa polpa. Quando chega no fruto, eles, com os dentes afiados, eles rompem essa estrutura que nós chamamos de endocarpo, que é muito duro, para comer as sementes que estão aqui dentro. Muitas vezes eles cansam e largam lá. E aí é quando a semente germina. São muitas as sementes que se desenvolvem dentro das chamadas estruturas aladas. De tão leves, são levadas pelo vento, que funciona como elemento propagador. E a natureza é sábia na distribuição dos recursos. Está vendo aqui em cima da mesa 2 sementes de araribá. Eu queria saber como é que 2 sementes da mesma espécie podem ser tão diferentes em tamanho e no formato aqui também. Então, essa semente aqui, na verdade é um fruto, né? Porque a semente está inserida aqui dentro desse fruto. Ela ocorre na mata de Planalto. Já esta aqui, ela ocorre na Mata Atlântica, tá? Então, por que esse aparato, é isso que nós chamamos de aparato de voo? É para ela atingir distâncias maiores. O elemento que garante a continuidade da vida também pode inspirar e até compor arte. Basta observar este painel que está sendo preparado para o Instituto Florestal pela artista plástica Joia Eliezer, com 10 mil sementes de 25 espécies que perderam a validade para a germinação. O que está representado aqui nesse painel? Por que a semente é o elemento que se utiliza? Bom, está representada a nossa biodiversidade, basicamente. E a intenção é formar um cartão de visitas nacional. Que as pessoas tenham acesso aos nossos tesouros que ficaram tanto tempo escondidos. É uma declaração de amor à terra. Eu acho que sim. Aliás, é isso, a gente está pretendendo fazer um grande painel para a Carta da Terra em 99, você acertou. Da sala fechada, onde é montado o painel para a luz e o ar puro dos bosques do Instituto Florestal. Joia mostra outra face da sua ecoarte. Nas caixinhas de madeira, as sementes compõem ecossistemas. Do habitat das tartarugas ao voo dos pássaros, a tônica é a delicadeza. O assunto agora é arte-terapia. A psicóloga mostra a utilização de sementes dentro dos frutos como instrumentos musicais e explica o resultado da aplicação da música da natureza. Você usa esses instrumentos principalmente com as crianças, mas com adultos também, instrumentos à base de sementes. O que isso causa no ser humano? Basicamente, revitalização. Quando nós trabalhamos com sementes, nós estamos em contato direto com as forças naturais, principalmente a força germinativa. Na vida, só permanece o que é fundamental. Então, as sementes permaneceram, né? Elas são a base do ciclo da vida. As sementes, fonte de inspiração para a psicóloga, trouxeram a ela a chave do conhecimento, a maior lição de vida. A conclusão que eu chego é que eu levei 47 anos para aprender a fazer ciência com o simples. E fazer ciência com o simples não é fácil. Então, a grande lição que todos nós tiramos é que do simples se chega à cura, ao tratamento das mais complexas doenças. E a natureza é esse simples?
A natureza é a matriz das possibilidades, é isso que é a natureza. E o Repórter Eco vai se despedindo. Por hoje é só, mas aguarde! No próximo programa você acompanha novos projetos e ações pela melhoria da qualidade de vida no planeta. Até lá! Repórter Eco. Apoio cultural. Leco e Zoológico. Nada mais natural. E Estadão. É muito mais jornal.